Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores perguntas que existem. E quem vai guiar a gente nessa jornada é o filósofo Edgar Morin. A questão é: o que, no fundo, significa estar vivo? Pois é, parece uma pergunta simples, né? Mas será que é? Uma estrela queima, um rio corre, uma célula se divide. O que disso está realmente vivo? O Edgar Morin mostra que quando a gente olha mais de perto, essa linha que separa uma simples reação química de um processo vivo, ela fica bem embaçada. Vamos tentar entender esse mistério juntos. Então, para começar essa nossa investigação, vamos pegar a ideia mais comum que a gente tenha sobre a vida, a de que ela é tipo uma máquina. Só que, como Morin aponta, a coisa não é bem assim. Na verdade, tem um mundo de diferença. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem uma máquina artificial. Pensa num carro. O propósito dela é externo. Fomos nós que a fizemos para servir a gente. As peças, os componentes, são feitos para serem super confiáveis, certo? E se quebra? Bom, aí precisa de alguém de fora, um mecânico para consertar. Para essa máquina, qualquer desordem é sinônimo de problema, de falha. Agora, olha a máquina viva. É outra história. O propósito dela é totalmente interno. É simplesmente existir. Os componentes, nossas células, por exemplo, são instáveis por natureza. E o conserto, ela mesma faz. Ela se autorrepara. E aqui vem o mais maluco de tudo. A desordem, o caos, não é o fim, é o começo. A máquina viva usa a desordem para se regenerar. Exatamente isso. Diferente de qualquer objeto que a gente cria, a principal função de um ser vivo é continuar vivo, manter a própria existência. Ele é o seu próprio objetivo final. E aqui que a história tem uma virada daquelas. Peraí, se os seres vivos são feitos de peças que não são lá muito confiáveis e ainda por cima vivem no meio da desordem, da bagunça, como é que eles sobrevivem? Qual é o segredo? A resposta do Morin é radical. Ele diz que a vida, na verdade, precisa do caos. Pensa bem, a gente sempre imagina a vida como uma batalha constante contra a desordem, né? Mas o Morin vira o jogo e diz que o caos não é o inimigo. É um parceiro indispensável. Mas como assim? É que a vida usa essa desordem para se refazer o tempo todo, para lutar contra o próprio desgaste. É como ela se adapta a um mundo que não para de mudar. O Morin usa uma analogia ótima, um redemoinho no rio. A forma dele está ali, estável, mas a água que forma ele está em constante fluxo, uma bagunça total. A vida é mais ou menos isso. Ela mantém sua forma estável justamente por causa dessa mudança interna constante. Ela usa a energia do caos para se reorganizar. Então, o ponto-chave é esse, sabe? Essa dança, essa parceria entre a ordem e a desordem não é um defeito de fabricação. É, na verdade, o motor que faz a vida funcionar. Ok, se a vida usa a desordem para se manter, isso nos leva para a ideia principal, para o coração da teoria do Morin. A pergunta é, como é que essa autocriação constante acontece na prática? Funciona como um ciclo, um loop que se alimenta. Imagina assim, primeiro os componentes, tipo as moléculas e as células, produzem o sistema inteiro, o nosso corpo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o sistema inteiro, o nosso corpo, organiza e diz o que esses componentes devem fazer. É um ciclo sem fim. As partes produzem o todo e o todo organiza as partes. Um não existe sem o outro. É uma relação de dependência mútua que sustenta a própria existência. E esse processo incrível tem um nome, autopoiese. Vem do grego e significa literalmente autocriação. É a ideia de que um ser vivo está, a todo instante, produzindo a si mesmo. E isso aqui fecha perfeitamente com aquela diferença que a gente viu lá no começo. Um carro não se produz. Ele não cria as próprias peças. Já uma célula, ela faz exatamente isso. Então, por essa ótica, a vida deixa de ser uma coisa estática, um objeto. Ela vira uma ação, um processo. É uma renovação que nunca para. Nas palavras do próprio Morin, ser é, na verdade, reser. É se refazer a cada momento. Beleza. Depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? De que forma essa visão do Morin muda o jeito que a gente entende a vida e a nós mesmos? Primeiro, a nossa perspectiva muda de objeto para processo. Um ser vivo não é só uma coisa, é um fluxo, um processo dinâmico e constante de se fazer e refazer. E segundo, a gente para de pensar em ordem estática e passa a ver um diálogo dinâmico. A vida não é sobre ter uma ordem perfeita, rígida. É sobre essa conversa constante entre a ordem e a desordem, da qual ela depende para continuar existindo. E isso nos deixa com uma última provocação. Se até as nossas células estão o tempo todo se recriando a partir do caos, o que isso diz sobre quem nós somos?
se não somos objetos fixos parados no tempo, mas sim esses ciclos de atividade que se sustentam, então, o que a gente é de verdade? Talvez a vida não seja algo que a gente tem, mas algo que a gente faz a cada respiração, a cada segundo. E essa, quem sabe, seja a grande lição de Edgar Morin.